Tenho ansiedade social. Durante alguns anos, eu me entregava demais à ansiedade social e já teve tempo que eu não sabia nem o que era ansiedade social. Só depois que eu fui pesquisar com base nos meus sintomas, o que eu sentia na rua, que eu entendi que isso era ansiedade social, ou como alguns chamam, fobia social. Eu gosto mais do termo ansiedade, porque fobia é muito mais grave. E nem sempre todo mundo que tem fobia, que tem ansiedade social, pode ser chamado, na minha opinião, de fobia. Porque ela ainda assim consegue sair na rua, executar suas coisas. Não é que negócio tão grave a ponto da pessoa não conseguir nem ir na padaria comprar as coisas. Bom, como eu passei há uns 3 anos atrás numa entrevista de emprego. Eu era uma pessoa que, mesmo com fobia social, eu ia para uma entrevista de emprego nas raras vezes que eu fiz entrevista. Porque por causa da ansiedade social, eu enrolava muito para sair, para entregar currículo. Aquilo me deixava muito angustiado, eu não conseguia sair. Então, às vezes, em um ano, eu saía umas 2, 3 vezes no total. Claro, eu andava até que bastante, ia em bastante lojas para entregar currículo. Só que eu me sentia tão aflito com aquilo por causa da ansiedade social que eu demorei muito para arrumar um emprego por causa disso. Mas então, eu fui fazer entrevista para uma farmácia em um desses empregos que eu passei. Eu quero contar isso porque isso tem um detalhe que foi muito importante, que me ajudou contra a ansiedade social. Eu fui fazer entrevista para uma farmácia de tamanho médio, num calçadão que é movimentado de várias e várias lojas, parece um formigueiro cheio de pessoas. Só que eu precisava também de um emprego, por alguns motivos, sobreviver, mais bem-estar. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pesquisar vídeos na internet de pessoas do RH que ensinam como você se comportar numa entrevista de emprego. Então eu peguei um caderno ali e eu coloquei umas 10 perguntas, umas 10 principais perguntas que o pessoal geralmente faz numa entrevista de emprego. E eu tentava ali responder rapidamente em 1, 2 linhas no máximo essas principais perguntas, principalmente a parte de quais são suas qualidades, quais são seus defeitos. E, gente, todo dia, eu acho que eu fiquei durante uma semana ou quase 2 semanas, todo dia, 1, 2, 3 vezes ao dia, eu sentava na mesa de casa. Geralmente era quando eu estava sozinho em casa. E todos os dias eu estudava como eu ia responder. Eu estudava as perguntas e como eu ia responder, mesmo eu tendo ansiedade social. Porque eu queria lidar do jeito certo com a ansiedade social. E pessoal, funcionou, viu? Funcionou. No dia da entrevista, eu fui fazer a entrevista, tinha uma moça do RH e tinha a gerente lá. Ela tinha chegado mais ou menos em última hora, porque ela estava de folga nesse dia. E só tinha eu de homem e mais umas 4 meninas. E aí foi aquela entrevista. Ah, vou fazer pergunta com base nisso. Por exemplo, qual que é a sua qualidade, fulana? E aí conforme a fulana ia falando ali rapidinho, ia passando para cada um. E cada um tinha que responder. Só que você tinha, acho que, levantar para responder. E, cara, aquela foi uma das melhores entrevistas que eu fiz. Porque de tanto eu repetir dentro de casa o meu comportamento de estudar para uma entrevista, de tanto eu buscar verdadeiramente me conhecer bem para saber responder. E claro, responder do jeito que o RH gosta de ouvir. Por exemplo, ah, minha fraqueza é isso. Mas eu lido com isso fazendo isso. É isso que eles querem ouvir. Quando chegou a minha vez, eu levantava para falar. Eu não lembro se eu levantei várias vezes. Eu lembro que eu levantei para falar. Eu acho que eu levantei mesmo para falar algumas vezes. Cara, eu conseguia falar. Eu conseguia falar e às vezes quando ela perguntava alguma coisa, ou seja, ela queria saber a opinião de alguém, eu levantava o dedo e dava opinião. Eu tava me sentindo mais forte. Mas por quê? Porque eu me preparei. Foi igual fazer uma prova de faculdade, de curso. Eu me preparei. Então meu corpo se projetava quando estava em casa estudando, meu corpo se projetava verdadeiramente. Eu imaginava que tinha uma pessoa me perguntando as coisas na minha frente. Então foi ficando natural de se fazer através da repetição. Eu me lembro que a gerente, eu não lembro se foi a gerente, se foi a moça do RH, falou assim, ó, pessoal, o cliente,
É difícil lidar às vezes com o cliente. O cliente sempre tem razão. Cara, eu fui a única pessoa que eu levantei o dedo pra mostrar pra ela que eu queria falar sobre isso. Eu tava com timidez, galera. Eu tava com timidez. Quando eu ia gaguejar, eu aumentava a postura, expandia o peito e eu conseguia falar com uma voz clara. E claro que nervosismo é natural numa entrevista de emprego para a maioria das pessoas. Você está sendo avaliado. E então quando ela falou que o cliente tinha razão, eu levantei o dedo e falei assim: "Eu não acho que o cliente tem sempre razão". Sim, eu fui contrário ao que ela estava falando, estava todo mundo quietinho concordando. Eu falei assim: "Eu não acho que o cliente tem sempre razão, mas eu acho que a gente tem ainda assim que saber lidar com esses clientes, explicar, tentar manter a calma, explicar para ele. Não precisa nem dizer que ele tá errado, é só falar, olha, se você agir desse jeito, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, porque nem sempre o cliente vai ter razão. E se ele não quiser entender, aí sim a gente pega, então fala que vai chamar o gerente para conversar melhor com ele. Mas eu acredito que razão, nem sempre ele tem razão. Muitas das vezes ele tá errado. Então, eu lembro que a moça da RH gostou da minha opinião. Eu não lembro como é que eu falei aquele dia, pessoal, mas foi mais ou menos isso que eu falei. Então, eu me preparei para uma entrevista de emprego. E foi assim que uma pessoa com ansiedade social conseguiu entrar numa farmácia. Uma das maiores farmácias, a farmácia Pacheco. E farmácia de nível médio, onde eu trabalhei, porque era eu e mais umas 15 meninas. Tinha funcionário pra caramba dentro da farmácia. Hoje eu não trabalho mais lá, mas eu fui fazer depois entrevista para outro lugar. Fiquei 1 ano e meio mais ou menos nessa farmácia. Passei sufoco também por parte de gerência, às vezes, que não sabia lidar bem com os funcionários, falava xingando, é isso mesmo. Mas eu tenho orgulho da pessoa que eu consegui ser ali dentro daquela entrevista. Porque eu explorei o meu potencial e eu entreguei um potencial com qualidade. E você, diz aí pra mim nos comentários, você que tem ansiedade social. Você já fez sua entrevista de emprego? Você fica muito nervoso? Você vai completamente despreparado para o campo de batalha? Ou você, em algum momento, já fez o que eu fiz? Escreveu no caderno as principais perguntas, estudou pelo YouTube. Você estudava imaginando alguém ali na sua frente se perguntando e por isso foi bem sucedido numa entrevista de emprego. Conta aí pra mim nos comentários como é que foi. Como é que você faz para arrumar um emprego com ansiedade social? Ou como é que foi? Foi muito difícil? Você demorou muito para arrumar um emprego? Para sair, para entregar currículo? Conta aí pra mim.